2026, muito bem, muito Feliz bem, ano novo, muito bem. feliz ano Estamos novo, em 26, feliz ano novo. ao vivo, que não é ao vivo. Um episódio especial. Especial 2026, toquem Pra as iniciar o trombetas, ano. as clarinetas. Posso Mas só a fazer uma turma observação sabe, antes né? de Pode. começar? Ah, Gostaria de ressaltar a elegância. Meu Deus, eu sabia que viria Acho que a isso. gente tem que fazer um comentário. É claro, é obviamente, importante. né? E é bom falar. Porque olha só Vamos o lá. naipe, né, Marca. do Fabrício. É um Armani? Gente, parem com isso, vamos focar. Vamos porque, focar. assim, Existe um menor buraco condição. entre nós na questão da moda. Já É verdade, perceba aí. é verdade. Realmente. Porque é um. eu não tenho culpa de vocês serem pessoas básicas, eu não tenho culpa. Minha audiência, Fabrício hoje foi fazer exame de fezes e ele se veste desse jeito. Não, aí foi sacanagem. ele hein? avacalhou, agora, né? Foi né, isso que chamou a gente pro buraco. Tudo bem que eu levantei Vamos a lá, bola, velho, mas... vamos lá, vai. sacanagem, E ele vai ficou pesado bonito, agora. ele vai Avacalhou, mas elegante, calma que tem elegante. retorno. Tem Não, troca. vamos explicar pro Existe nosso a lei do público, retorno. vamos explicar para o nosso público que o Fabrício tem uma reunião importantíssima, Importantíssima hoje. cliente, enfim, VIP. estelar, né? Normalmente eu gravo de pijama, mas hoje eu precisei colocar um aparato. Bem hoje. Hoje, Você viu, Caio? logo Só para dar uma hoje. olhada em nós. Esse tema que habita a gente aqui sobre o buraco entre Pedro, isso tá horrível. entre o aplicar aquilo que a gente treina e aplicado, vocês conseguem ouvir no dia a dia? Isso rola mesmo, produção? Tipo, A gente escuta. Eu acho que assim, ó, eu vou voltar no polêmico tema da pesquisa de reação, né? Meu Deus. Pesquisa de reação, a gente normalmente pergunta sobre aplicabilidade no dia a dia. E aí eu acho que uma coisa que geralmente dá pra gente notar é que quando o tema ele não está conectado com a realidade, né? O tema do workshop, da jornada de aprendizado, o retorno é muito ruim, né? Porque para além da conexão, tem um lugar também de como é que eu trago no aprendizado do campo das ideias para o campo do concreto, né? Como é que eu transformo uma ideia, um conceito, em uma ferramenta ou alguma coisa dentro desse lugar mais concreto que eu possa traduzir para um comportamento no dia a dia, para uma metodologia, para um processo novo. Eu acho que esse é o grande desafio da gente, assim, quando a gente está montando um workshop, um treinamento, uma jornada. E uma das principais reclamações assim, que eu escuto quando eu começo a conversar com novos clientes, especialmente. Assim. Olha, a gente está precisando de uma consultoria porque a gente está com dificuldade de traduzir um conceito para o prático, para a realidade, e a gente precisa dessa ajuda de vocês. Assim. Como é que é pra Eu acho que você? está muito relacionado com a concepção, né? Como a proposta ela nasce. Porque muitas vezes eu acho que essa questão do gap entre a teoria e a prática, eu acho que está muito relacionado, por exemplo, quando a gente tem uma universidade corporativa, ou não, esse treinamento vai entrar na grade de treinamentos corporativos da empresa. Geralmente multinacionais, ou seja, você tem ali gente de tudo quanto é divisão, área de negócio se inscrevendo, e aí você vai lá e tem 15, 20 pessoas para participar de um treinamento. Né? Então eu acho que aí sim é muito característico, porque aí não tem eu acho que uma preocupação de você medir, né, essa aprendizagem, você não tem um gestor que naturalmente tem a responsabilidade de verificar se houve alguma mudança em termos de comportamento. Então a coisa ela acaba sendo quase que, olha, vamos esperar que de alguma forma tenha um efeito que a gente não sabe qual e nem sabe como a gente vai medir. Eu acho que isso acaba sendo bastante frequente nessas grandes corporações. O que você pensa? Não, eu pensei em algumas coisas. A primeira que você falou de avaliação de reação, né, que pega o final da história. Já decretei aqui publicamente o meu ranço declarei, na verdade, o meu ranço sobre avaliação de reação. E eu fico pensando, será que a avaliação de reação consegue, de alguma forma, mostrar se o cara vai aplicar, porque ele é reação àquilo que acabou de acontecer. Sim. E se no futuro, na perspectiva, aquilo vai virar
mão na massa, vai virar prática. Então, mas eu tenho a impressão de que a pesquisa de reação capta a primeira impressão da pessoa, né, que teve contato com aquele workshop, com aquela jornada, em relação ao que foi trazido, né? Então ele pensa assim, puxa, o que você está trazendo para mim não me parece aplicável no dia a dia. Se de fato é ou não, mas a impressão que a pessoa acaba... Sim. É a percepção, né? É que... Vamos abrir um colchete. Pode abrir quando você quiser. Pode dizer um colchete? Pode. Eu gosto mais de colchetes que de parênteses. Porque eu fico pensando... Já até esqueci o que eu ia falar. Ficou tão focado no No colchete. colchete... Mas vamos voltar à questão da avaliação de reação. Eu trabalhei numa empresa, só um caso. Eu trabalhei numa empresa que um dos consultores, um cara assim, super bem avaliado, era um consultor top. E aí, primeira vez que eu fui, enfim, lá meio que ouvinte, né? Não sei se, enfim, faz bastante tempo, mas como é que você virava um facilitador? Você vai lá, fica ali no fundinho da sala, observando, enfim, pelo menos nessa empresa que eu trabalhei, a pegada era meio essa, né? Você chegava e falou assim, olha, vai lá ver como o cara entrega. E o cara era um showman. Assim, contava piada, fazia quase que malabarismo no meio da sala e tal. E, chegava no final do treinamento, a galera tava, uau, né? Mas se a gente fosse analisar ali o conteúdo, se a gente fosse analisar exatamente o que realmente importa, cara, se ficou alguma coisa, no ponto de vista assim, de perenidade, de algo, eu comecei a questionar se, e no fundo, cara, me diz como eu vou ser medido que eu, de uma certa forma, ajusto a minha entrega, né? Sim. Então acho que tem muito disso. Né? Era exatamente esse o colchete que eu falei. Viu só? Estamos aqui em sintonia. Hein? Sintonia. Porque eu estou pensando que às vezes a avaliação de reação fica personificada, assim. Esse cara é show, é incrível e eu vou avaliar ele bem sem considerar muitas vezes quanto eu vou usar aqui no dia a dia. Tipo, convenção de vendas, essas coisas. Mas esse exemplo, ele é um exemplo horroroso, ruim, né? Você acha ruim? Não tem a ver com DHO, né? Porque convenção de vendas, vamos comentar. Aceito, Tá bom, mas ele é ruim. Não, ele é ruim. Não, mas peraí. Porque assim, peraí. Gente, eu tô pensa em saindo, DHO eu vou e deixar eles aqui convenção de falando. vendas. Convenção de vendas não é um processo de DHO, Mas, né? mas eu tô falando de como aprendizado. Eles botam um treinador de vôlei super famoso e overpriced. Do BOP, mas tem uma intencionalidade. Entendi. Intencionalidade de eu passar uma informação para motivar aquele time a vender mais. Geralmente é um Sair discurso no gás, motivacional. vamos sair no gás. Então, mas não é de Esse desenvolvimento, é motivacional. Mas talvez seja motivacional, mas ele contrata achando que eles vão aplicar. Sem dúvida. Entende? É motivacional naquilo que eu vejo, mas eles acham que de tem que alguma aplicar. forma vai ajudar. É isso que eu quero dizer. Sim. Tem um desejo de que aquilo seja aplicado. Repita a história de um cara ferradão que superou e agora vai lá e vende. Mas aí acho que a gente tem uma ideia para um Então é mais ou menos novo ruim, episódio. mais ou menos. Da onde vem a motivação? Meu Deus! Porque, Nossa, claro, dá super até pra que falar ponto sobre isso. Você já não realmente... falou disso, não? Talvez em algum momento. A gente tem gotas de falta de memória. Vai. Não, eu ia fazer o seguinte comentário, na verdade, mais uma provocação. Atire a primeira pedra. Quem, durante um evento, treinamento, enfim, não importa muito a natureza, que, de uma certa forma, sabendo que o cliente ia te avaliar pela famosa avaliação de reação, a gente acabou, de uma certa forma, estando muito orientado a fazer com que essa avaliação de reação fosse uma nota alta. Sendo extremamente simpático, boa gente, de uma certa forma... será que... Então, eu acho... Já rolou, né? Eu penso o seguinte, a gente tenta ser o mais carismático possível quando a gente está fazendo uma facilitação, especialmente se ela for uma facilitação online, porque senão a gente perde as pessoas. Ok. Não é isso? Isso a gente sabe. Agora, o que é que vai fazer de fato com que a pessoa ela me dê uma boa nota na pesquisa de reação? Esse assunto, eu acho que ele é enorme, assim, porque
em determinados lugares, as pessoas elas vão te dar uma boa nota se elas se sentirem desafiadas, por exemplo. Em outras, se elas forem atendidas em todas as suas necessidades. Então, eu acho que vale muito o entendimento desse público. E vale considerar que muitas vezes esse público ele é um público híbrido. E a gente tem que fazer algumas escolhas. Eu sou a pessoa que, se eu tiver que escolher entre agradar ou entregar o que eu preciso entregar, mesmo que algumas pessoas saiam meio bravas, eu vou usar esse termo. Pé da vida. Dessa conversa, eu vou optar por deixar todo mundo bravo. Ainda que isso gere para mim um decréscimo na minha nota. Eu realmente não acredito. Assim, salvo exceções, gente, as notas que geralmente vêm para mim são notas muito boas dentro do NPS, assim. Mas sempre tem aquele ser humano, e isso, assim, já é esperado. Que a gente ora por ele depois. Que a gente ora por ele depois. Porque ele te dá um 2, ele te dá um 3, e você vai entender o porquê exatamente nesse lugar. Você não agradou, você não disse o que ele esperava que fosse dito, você às vezes discordou de um ponto de vista dele, num lugar de facilitação, num lugar de tentar trazer uma nova perspectiva. Então, eu entendo super o seu ponto da gente querer agradar e querer trazer boas notas, mas eu acho que com o tempo a gente vai meio que entendendo que o nosso trabalho é um trabalho bom, uma qualidade boa, e que vão haver essas exceções. Posso assim. falar uma coisa? Sim. Vamos fechar, porque a gente pegou esse vai virar um episódio de avaliação de reação. A gente coloca esse risco e voltamos o tema. Sim. Mas vamos voltar ao que importa, que é o buraco. O buraco. O buraco. Existe um buraco Sim. entre a demanda e entre a aplicação. E qual é a causa raiz disso? Qual a causa? Eu acho que a gente teria que voltar até no próprio conceito de aprendizagem, né? O que é aprendizagem? Como que você realmente avalia se houve ou não houve o aprendizado? E a gente sabe que isso, obviamente, não acontece no curto prazo. Então não é no final do treinamento ou até a semana seguinte. Né? Então acho que aí já começa. E acho que talvez a gente volte um pouquinho na história de como tudo foi vendido, né? Ou seja, ali embrulhado, né? No momento em que, caramba, será que a gente tem o respaldo do próprio gestor? E essa questão da confiança, né? Ele falou assim, não, vai lá, Fabrício, põe a cara para bater, não importa, esquece a avaliação de reação. Eu quero que realmente você ali diga o que precisa ser dito. Uhum. Então, mas olha só, estou falando de aprendizado. E muitas vezes a organização contrata uma plataforma inteira de treinamento pronto. E fala, bom, eu resolvi meus problemas de aprendizado, com muitas aspas, que eu não sei o que é. Aí não existe nem avaliação de reação para isso, né? Não. Vou lá, vejo 2 minutos sobre qualquer Não, coisa. vai ter Geralmente uma provinha. Uma provinha no E é final. pior E ainda. que Exatamente. prova, né? É nada, né? É nada. É, tipo, o que é liderança, coisa do tipo, e agora vai lá e seja líder. Não rola. Mas será que é nada mesmo? Dependendo do tema? Se for técnico, eu acho que ainda vale. Se for comportamental, eu acho jogar se for dinheiro no técnico, lixo. Preencher Jogar dinheiro no lixo. Excel pode ser um jeito. Ou mexer a planilha, Tipo, sai exatamente. testando e Ou fazendo. aprender a mexer num SAP, entendeu? Também Essas acho. coisas assim que são muito técnicas, sabe? Aprender a fazer uma planilha de vendas. Mas o problema é que aprender isso como tudo funciona o foi ciclo além de vendas. disso, Fabrício. Hã? Isso foi muito além disso, né? Então, foi. E tem organizações que optaram por tirar nós, seres iluminados, brilhantes. Somos o Clóvis Bornai do treinamento ao concurso para colocarem Clóvis uma Bornai, eu tô aqui me plataforma. lembrando Bornai dele. do treinamento. Eu acho Posso que eu não ser me a Elke enquadro. Maravilha? Não, eu Pode, me você enquadro, é a né? Elka. A gente já falou sobre isso. Da Maravilha? Que eu ou era Clóvis Bornai? que eu era o Décio Pitinini. Claro, era para outro tema, mas Discordei, você eu misturou. discordei, mas... Mas tudo bem, não era sobre treinamento, a gente tá falando de gente ao concurso. Porque Clóvis Bornai, quando desfilava, abrindo outro colchetezinho, ele tinha fantasias incríveis. Tinha. E ele Elke ganha- também. Aí ele virou ao concurso.
que tipo, nem concorria mais. Porque não dava. Somos nós, Ó o concurso. interrogação, o Clóvis Bornai dos processos de aprendizagem das empresas, quer saber? Contrate a gente, interrogação. Voltamos ao tema, que era mesmo... O buraco. Para você que já treinou com a gente, escreve nos comentários o que vocês acham. E se não treinou, minta. Falha, né? Só pela elegância de Fabrício. Olha só, já Olha vale, esse não Armani. vale Deus do céu, notas, hein? não. Patrocínio de Armani. Nossa, Olha lá. antes fosse, né? Não é verdade? Não é. O buraco. O buraco é mais embaixo, então. É, acabou, gente. Não, Obrigado. eu acho o seguinte, né? Eu até antes aqui em off, conversando com o Alê, ontem mesmo, num treinamento que eu curto bastante entregar, porque ele é muito experiencial, né? E aí, naturalmente, depois da dinâmica em si, a gente, obviamente, faz aquela rodada de rescaldo, de, enfim, reflexão e tudo mais, e ali a gente começa a perceber, né, e é claro que o êxito, né, o sucesso da intervenção não é medida pelaquela rodada, mas eu sempre tento fazer com que alguém da área de treinamento e desenvolvimento chegue meio no final para escutar. Porque Claro. ali é muito verdadeiro o que vem à tona, na medida em que fala, uau, achei demais, amanhã mesmo eu já vou começar a olhar de uma forma diferente. Sim. O valor está aí, Sim. mas a gente não consegue capturar isso em 99% das vezes, né? Eu fico pensando no lance da aprendizagem significativa. Se de fato o que vou chamar de oferecido, nem sei se é a melhor palavra, pelas organizações e pelas escolas também, se ela é significativa, se consegue dar significado para quem está aprendendo. Porque, assim, muitas pessoas que estão nos ambientes com a gente, físicos ou online, ou presencial online, às vezes não sabem o que estão fazendo lá. Foram convocados para entrar numa sala. E aí, assim, como a gente constrói significado com ele? Ou por que eu fui convocado para esse lugar? Eu lembro que a gente fazia um trabalho de CNV, Comunicação Não Violenta. E as pessoas diziam assim, eu não sou violento, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Estava tudo errado desde o convite. Claro. Porque ele não tem, porque uma pessoa que não tem conhecimento algum sobre a temática comunicação não violenta, quando olha esse nome, ele fala o quê? Se o tema é esse, eu sou Eu me enquadro. violento. Então, e aí ele é jogado num treinamento, e aí quanto tempo você fala para ele, não, moço, não é sobre violência, não é que você é violento. E aí, então eu acho que não é nem o convite, é uma convocação que muitas vezes rola, e nessa convocação, que deveria ser um convite, poderia já ter significado nessa história. Sabe, uma conversa 1 a 1, explicar o que é, eu sei que dá trabalho, mas talvez um convite bem feito, o líder está chamando o time, explicando para ele, você está indo lá por essas razões, ou você tem desejo de participar disso aqui, porque pode ser um desejo, que acho que até mais positivo, quando vem do outro, né? Sim. Eu quero participar, porque eu entendo que isso vai aumentar minha caixa de ferramentas para o meu dia a dia como líder, como time, não importa. Quando eu escuto você, eu penso em contexto, né? Assim, as pessoas geralmente elas caem de paraquedas nos workshops, na maioria das vezes, né? Assim, e eu acho que falta por parte da liderança, do RH, muitas vezes, contextualizar, né? Assim, por que esse tema está surgindo? Como ele surgiu? Por que ele surgiu? Qual é o nosso objetivo de convidar determinadas pessoas para fazerem determinados treinamentos, determinados workshops, determinadas jornadas de aprendizado que sejam longas? Eu acho que trazer o histórico, né? O porquê, as razões, deixar muito claro a que se propõe essa jornada de aprendizado para quem está entrando nela, é super importante. Mas a impressão que eu tenho é que porque a gente está vivendo um momento no mundo, né? Não só na área corporativa, onde tudo é muito rápido e eu não posso perder tempo, as pessoas estão se perdendo em processos que são demorados, mas que são extremamente importantes para que as pessoas não caiam de paraquedas e tenham esse tipo de sensação, né? Mas eu não sou violento, por que eu estou fazendo um treinamento de comunicação não violenta? A gente até mudou o nome desse treinamento. A gente começou a chamar de diálogos construtivos, um negócio assim. Mudou o nome porque tinha uma... E muda o nome. Vai falar a mesma coisa, mas muda o nome. Sim. Mas eu concordo contigo, assim, é uma discussão de contexto. E eu acho importante o seguinte, toda essa contextualização não apenas para os participantes, mas também para os gestores. Porque, naturalmente,
eles deveriam, eu participante, ok, a gente recebeu o contexto, mas volto para a minha área e as coisas continuam exatamente da mesma forma. coisa. Ou seja, o gestor não faz uma pergunta, Exato. o gestor não consegue, até de uma forma pontual, já assim, olha, você não viu este tema lá no treinamento? Ou seja, fazer alguma conexão, né? E eu diria mais, né? Tem líder que não participa das jornadas que os liderados participaram e não fazem a menor ideia do que foi conversado, não fazem a menor ideia do tema. E nem aí tem uma pergunta quando o cara chega, desconexão. me conta aí. Não, e assim, mesmo quando pergunta, assim, eu acho É legal só- perguntar, mas falta o líder entrar também na jornada, sabe? Assim, às vezes eu tenho a impressão de que os liderados passam por uma série de jornadas importantes, mas os líderes, eles não estão em sintonia com aquilo. Não estão em sintonia. E aí, quando uma pessoa ela sai de um treinamento onde ela aprendeu, por exemplo, que o erro faz parte do aprendizado, e aí ela vai tentar experimentar alguma coisa nova no dia a dia, e ela erra porque ela está aprendendo, ela leva uma cacetada. E aí ela pensa, caramba, mas eu acabei de sair de um treinamento onde me disseram que o erro faz parte do aprendizado, que eu precisava ser vulnerável e experimentar. Tô aqui tentando experimentar e o meu líder tá me dando paulada porque eu tô tentando experimentar e errando. E ele mandou eu pro treinamento para poder ir lá. Exato. E é olha por que isso doideira. que a gente escuta, não, quem deveria estar participando é o Era meu meu chefe, é o líder, meu né? treinamento, Essa é o meu frase- gestor, é isso não é. Essa é a frase que a gente mais escuta, acho, né, Caio? Muita, Ah, meu muita, chefe muita. teve esse Meu treinamento. chefe devia estar aqui, né? Ele, meu gerente, Todo mundo, Ô, né? Fabrício, quando eu escuto você, ficou essa história do interesse real, genuíno do líder quando volta alguém do time, de dialogar. Pô, o que você aprendeu? Eu tô pensando a gente como pai. Quando o filho volta da escola e... Porque eu posso fazer uma pergunta pro forma, tipo, como foi essa aula hoje? Ah, foi boa. Acabou. Mas, às vezes, abre uma janela, no meu caso com adolescentes, que é uma pequena frestinha de luz, e que ele fala, foi legal, hoje a gente discutiu tal tema. E eu poderia falar, que legal, ponto final. Mas eu poderia abrir assim, me conta mais. o que Você mais chamou a aprendeu? sua Nossa, atenção? o que você... eu vou É isso aí. abrir um colchetes, parênteses, qualquer outro mesmo. Chave. Uma chave. Porque é mais profundo, né? Chave, eu não lembro qual é. Eu não lembro também. Eu não lembro FEX Já faz também, tempo. quem sabe matemática, deixa nos comentários. Chave. O meu filho faz teatro. E aí ele fez um espetáculo lá e eu vi que ele estava super interessado com a história. E é significativo. E o tema, a peça era Admirável Mundo Novo. Oh, E eles Aldous discutiram. Huxley. E aí o papel dele era um menino que engravidou uma menina. E que propunha, inclusive, o aborto. Então tinha casos, a discussão da homofobia, do país que mais mata gays, lésbicas lá do mundo. Tinha discussão do pai violento. Só tema assim. Pesado. Pesado. Ele tem 14 anos. E eu vi a peça, ele fez 3 vezes. Assim, eu achei muito denso. E aí eu sentei com ele, perguntei assim, e aí? Ele, na verdade, ele trouxe pra mim, nossa, como foi para você ver isso? Né? Ele tinha uma janela ali. Foi eu que pergunto assim, para mim foi muito, nossa, como foi essa conversa? Ele falou, a gente se reunia, lia o texto, tentava entender isso no contexto da nossa vida, nossa realidade com o país. Falei, pô, tinha muito significado na aprendizagem dele. Sabe, de ver conexão Sim, com a vida. sim. E eu acho que é isso que às vezes acontece nas empresas, a gente se desconecta da vida. No diálogo, eu tô tão preocupado com a rotina que foda-se você. Eu tô Eu tenho que fazer preocupado- meta, moço. Você quer falar de feedback? Não. Fecha Ou tô o- preocupado só com a agenda, chave. né? Assim, a agenda de, eu preciso ter treinamento esse ano. Escolhe aí um treinamento, coloca aí um treinamento. Isso, no que- PDI. Entendeu? No PDI. É. No PDI. E eu acredito que esse momento entre líder e liderado é mais importante do que o treinamento. Porque quando o liderado contar para o líder o que ele aprendeu e como aquilo aplica, a frase da Cora Coralina, né? Que eu já esqueci qual é a frase, mas você lembra Claro, aí. claro que eu lembro. Quando você ensina o que você aprendeu, é isso aí. Depois a gente puxa aí, Põe o uma Pedro aspas aí coloca da aí. frase Cora Coralina, por favor, Pedro, por a frase favor. pra gente, Pedro. Que é essa aí. Ó, tá aqui a frase, isso aí. E a Cora tá aqui. A frase da Cora Coralina, tá aqui em algum lugar. Que é quando eu tô ensinando alguém, eu aprendo mais. Não é?
Eu acho Então que tem- acabamos o assunto. O Fabrício depois esse Eu acho Caio, que- termina É você. que eu eu tô acho- pensando sobre isso. Eu acho que Coralina. tem. Eu acho que A frase é essa mesmo? É por aí. a gente vai chegar. Mas vamos descobrir, Feliz é né? aquele que ensina o que sabe. Ah, essa eu conheço de algum Essa lugar, daí. já ouvi. E aprende aprende o que. Feliz ensina. é aquele Aprende o que, que ensina. Isso aí. Ensina. Feliz é aquele que sabe ensina. e aprende. Que ensina o que sabe. Gente, é isso. E aprende que ensina. gente- Obrigado, Cora Coralina. Desculpa qualquer coisa. Ela deve Qualquer tá- coisa. Mas a gente entendeu o contexto. E a gente Claro. espera que vocês também tenham conseguido. O fato é, não ensine o que você não sabe. É isso? Não é só isso. A frase é assim. Ai, meu Deus do céu. Quando eu sei alguma coisa, eu vi uma aula. Tá bom. Aí eu aprendi uma coisa que eu achei, nossa, incrível. E eu conto pra alguém, eu aprendo. É sobre isso a frase. Tá bom. Quando eu não conto com alguém, aquilo vai se esvaziando. Na em mim. faculdade eu faço muito isso. Então quando você vai contando, nossa, eu já aprendi uma coisa, né? Deixa eu te Pessoal, contar pode o que eu nem dar, aprendi. Pode estar meio cagando Sim. você. Mas quando eu tô contando, eu fico. Aí você fala, cara, olha essa frase. E Tá você. fixando, né? O que você conheceu. E aquilo vai ganhando sentido, contorno Sim, pra você. sim. Acho É que isso mesmo. é sobre isso que eu tô Tá dizendo. bom. Ok, fez todo sentido. Tá bom. Concordo. Agora sim, agora ficou. Parabéns. Cora Coralina Calor. descansou em paz Cora agora. Coralina, obrigado. Ela parou de se remexer. Parou de se remexer no tom. Meu Deus. Meu Deus, eles não estavam entendendo nada. Fiquei anos escrevendo aquele negócio. Perdão, Coralina. Bom, acho que pro primeiro episódio, começo de ano, tá bom, né? A gente termina com Cora Coralina, passamos para esse suco de Mas a sabedoria. pergunta é, conseguimos tapar o buraco? Acho que o buraco não será tapado por nós. Será tapado por você, líder. Que vai começar a pensar em contexto. Pera, dá um foco aqui, necessidade, câmera da demanda. verdade. Câmera da verdade. Não fala, é? Fala, câmera da verdade. É, foco. contexto, demanda, conversar com Isso. seus liderados Isso. sobre o que eles realmente necessitam, na verdade. Aproveita e dá um vez. close nesse termo. Não, para agora. Olha, com esse essa corte italiano. palhaçada. Eu acho que o buraco vai estar sempre aberto. Vai. Aberto, é isso que eu falei. Está sempre aberto e vai estar Achei sempre. meio pessimista. Sempre aberto, é muita coisa. Em alguns lugares teremos buracos Ah, abertos. boa. Algumas Melhorou. organizações podem tampar o buraco, Exato. mas quando tampa o buraco, às vezes surge outro. Se mudar de líder, o líder São as se ruas de São tampa. Paulo. É isso. Choveu, abriu Os de buracos novo. aparecem. Se o buraco não for os buracos- devidamente tampado, ou for tampado com, né? Com asfalto de baixa qualidade. Exato. Ah, eu comprei uma plataforma qualquer e coloquei lá. É Então, isso. quer tampar o buraco de vez? Contrate o trio Tampax. A gente é capaz de resolver qualquer problema de buraco organizacional. Trio Tampax, gente. Fabrício, coisa mande doida, beijos, cara. Fabrício. Um beijo. Programa incrível nesse cenário Um maravilhoso. programa que incrível. estamos. Gente, quando eu penso nesse programa que fala sobre Buracos. contexto, educação. Não, contexto, educação. Eu queria mandar um beijo pra Clóvis Mentira. Tá vendo? Ok, 100 beijos para o primeiro episódio do ano, então. É, talvez hoje não tenhamos beijo, mas assim, não vamos ter beijo hoje. O beijo é pra Nossa, mim. o primeiro do ano. O beijo é pra mim hoje. O beijo é por estar Eu junto tô- com vocês. Aê, pra beija vocês, pra um nós. beijo. Pedro, um beijo pra... Feliz Nossa, 2026. beijo pro Pedro, é isso. Obrigado. Feliz 2026. Que essa nossa audiência É isso aí. duplique. Depois desse episódio, eu não sei Vai, é exatamente uma o que vai coisa Ao acontecer. contrário, provavelmente Né? teremos um Maravilhoso. buraco, né? Mas, gente, a gente vive num mundo muito sério. Agora, e os 3 horizontes? Como é que a gente vai terminar aqui? Qual que é o seu horizonte para essa tipo, conversa? fala isso. Né? Opa! Mas 26 pode mudar essa regra. Pode. Mas tudo bem. A gente pode Mas fazer eu o que não a sei gente nada. quiser. A gente é Caio. dono desse Agora a podcast. gente não sabe falar. Caio, como você termina? Faz uma síntese para nós. Qual pra o seu todo quinhão? mundo. O O seu meu quinhão. de sabedoria e Traga um conhecimento. status quo. pra essa Sobre o conversa. ponto Eu do acho buraco. que a gente tem que catequizar o nosso público para que eles entendam que o aprendizado não ocorra somente dentro da sala de aula. Temos que estender e expandir as fronteiras. Né? Aquela visão arcaica de que, voltamos também a isso, que somos os detentores do conhecimento, estamos ali transferindo algo. Acho que isso já não condiz mais com a modernidade. Muito bem. Eu diria que
pra gente conseguir tapar esse buraco, já falei isso para vocês, é importante que a gente olhe para a organização, né, assim, com um olhar autêntico e genuíno de interesse e curiosidade sobre as pessoas que ali estão, para eu entender quais são as questões que eu preciso trabalhar e a partir disso então desenhar a agenda de treinamento, porque daí ela vai se conectar mais com a realidade e a probabilidade da gente conseguir transformar, né, conhecimento em prática aumenta. Como eu vou falar depois de tanto saber? Eu sei, eu queria Fabrício e Caio deixar somados. você, assim, na roça. É, na roça. Então, somado a vocês dois, concordo com o Caio ipsilitris. Bonito, hein? Esses literais é bonito. Ipsilitris, concordo com Vai ser o Esse foi um tema comentário desse... ao concurso. né? Comentário ao esse foi concurso Esse ipsilitris. seu modus operandi. Seus operandi e mantém no status quo essa conversa. Eu não sei mais o que estou falando. Exato. Mas eu acredito que eu vou trazer o meu quinhão. E não disse nada, né? Um minuto falando. Minuto sem Pelo sabedoria. amor de... Muito obrigado, Ale. Obrigado. O que eu vou falar? E aí, Ale, quais são as suas palavras de sabedoria para o nosso excelentíssimo público? Adorei o Caio soltinho, né? Né? Quem viu o Caio no primeiro episódio? Pois é, e assim ao vivo, Ao né? vivo, Com gente. essa desenvoltura, Eu não? Amei. E ele nem Legal, veio de legal. ternos, imagina se tivesse. Imagina só. O meu quinhão de saber Por favor. é pensar, além do que vocês falaram com extrema beleza, colocar o meu quinhão da aprendizagem significativa. Tudo isso tem que ter significado. Sim. E significado para quem está envolvido nesse processo, senão o buraco vai continuar sempre aberto. Muito bom. Ponto final, fecha essa fala incrível. E terminamos o nosso E episódio lançando de hoje. perdigotos de saber para a humanidade. Que 2026 isso. os perdigotos ocupem. Que assim seja. Que assim seja, é uma palavra boa. Que assim seja. Siga Muito obrigado. A gente, siga a gente. Siga-nos. No YouTubers, Spotify. Compartilhe com seus amiguinhos, com os RHs, com as pessoas que você ama. Tá bom? É e isso. se você quer comprar um terno, Fabrício deixará o link onde ele Nossa, compra pronto. blazers. Gente, Fomos. eu não tenho uma obsessão, né? Beijo, tchau, gente. Obrigado. Desculpa qualquer coisa.